Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos continuar com os nossos conteúdos de genética. Hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é a genética de populações, como que esses alelos, e a frequência alélica flutua dentro dessas populações e o que é o equilíbrio de Hardenberg, tá? Então, essa genética de populações entende-se por população, primeiramente, como o conjunto de todos os indivíduos de uma raça, de uma espécie ou de outro grupo que habitam numa determinada área. Tá? Então, quando nós falamos de genética de população ou do fluxo de genes que ao longo das gerações circulam, flutuam nessas populações, nós vamos nos referir ao estudo da composição genética da população em questão, Então, até então, estuda-se os acasalamentos controlados de indivíduos com genótipos conhecidos e para ilustrar esses principais fundamentos ou para entender a hereditariedade. Lá nos conceitos gerais de primeira e de segunda lei de Mendel, nós entendemos, e nós conhecemos que essa primeira e a segunda lei, elas vão prever as relações genotípicas que ocorrem entre as gerações F1 e F2. Então, a gente já sabe o que é uma geração parental, já sabe o que é uma geração F1 e já sabe o que é uma geração F2 lá, respeitando as leis de Mendel, a primeira e segunda lei de Mendel. Aqui na genética de populações, a gente vai entender como que o fluxo gênico ou como que a frequência desses alelos, eles vão se manter ou eles vão ser alterados quando a gente trata dessas futuras gerações, tá? Dessa geração F1 e dessa geração F2. Então, nas populações de animais, a gente tem que considerar que onde os genótipos dos reprodutores para um dado caráter são raramente conhecidos, é mais difícil nós prevermos com exatidão quais as relações genéticas ou genotípicas das suas gerações futuras. Ou seja, se eu tenho um genótipo raro, é muito mais difícil de eu prever qual o comportamento desses genes, ou da passagem desses genes, da frequência alélica ao longo das gerações ou para as gerações futuras. Por isso, cabe à genética de populações realizar, baseada nessas leis de Mendel, quais são as características de hereditariedade, e como que elas se aplicam a essas populações. Então, a gente vai ver alguns princípios e algumas aplicações desses estudos, tá? Então, primeiro, o que é uma frequência gênica? As frequências gênicas, elas são relacionadas à abundância ou à raridade relativa de um gene numa população. Por exemplo, eu tenho uma população de 1000 indivíduos. Esses indivíduos, eles acasalam entre si e têm determinada característica, Ou seja, tem uma frequência alélica, uma frequência genotípica. Ao longo das gerações, a partir desses acasalamentos, qual vai ser a abundância de determinado gene, se ele vai se manter nessa população, se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Isso também cabe, a análise desses alelos cabe ou serve para a gente indicar se aquela população ela está evoluindo, se ela está em equilíbrio ou não. Tá? Então, é importante para a gente, esses estudos são importantes para a gente conhecer esses comportamentos evolutivos das populações. Tá? Então, por exemplo, nós temos touros, um casal de bovinos, um touro sem corno, tá? Então, o alelo pesão caracteriza esse indivíduo sem cornos, tá? E vacas com cornos. E aí nós temos os genótipos desses indivíduos. Esse indivíduo com corno, ele tem um genótipo pesão-pesão, do homozigoto dominante. E as vacas, as fêmeas sem cornos, com cornos, aliás, também, possuem um genótipo recessivo para essa característica.
Quando nós cruzamos esses indivíduos, 100%, aqui é um exemplo da primeira lei ainda, tá? 100% desses indivíduos, né, ou seja, vão ter vitelos, né, a prole, sem cornos, ou seja, heterozigotos, 100%, tá? Então, esses são os genes na primeira descendência. Mas e na segunda descendência? Se eu cruzar esses filhotes sem cornos, né, entre si, qual vai ser a proporção de genes encontradas nessa segunda geração de indivíduos, tá? Então, aqui, ó, suponhamos que possuímos um rebanho de vacas Hereford, né, com cornos, que é o nosso primeiro exemplo, e diante de muitos anos, essas vacas foram acasaladas com machos também possuindo essa mesma característica e em todo este tempo não apareceu nenhum filho com características diferentes dos pais. Então, nessa condição, a gente identifica que a frequência do gene para os cornos, que é o genótipo dos pais, é P, né? E foi de 1, e o de gene para a ausência de cornos foi de 0. Por quê? Porque isso tem que variar de 0 a 100%. Então, vai ser de 0 os sem cornos e 100% ou 1 os com cornos, certo? Então, ó, quando a gente analisa essa frequência de um gene, ela tem que variar de 0 a 1 ou 0 a 100%. Então, quando a frequência de gene ela é igual a 1, nesse nosso exemplo, a população ela é totalmente homozigota para esse gene, que é o que eu trouxe anteriormente. Os machos são Pzão, Pzão e as fêmeas Pzinho, Pzinho, ou seja, né, são homozigotas dominantes e homozigotos recessivos, tá? Seguindo esse exemplo, a gente pergunta, então, qual é a frequência dos genes Pzão e Pzinho na geração F1? Como resposta, nós temos que a frequência dos genes Pzão e Pzinho nessa geração F1 é de 0,5, tá? Por quê? Nós temos Pzão e Pzinho. O valor varia de 0 a 1, então é 0,5% de ser Pzão e 0,5% de ser Pzinho, certo? Então, uma vez que a frequência total ela tem que somar 1 ou 100%. Então, qual é a frequência desses genes, então, na geração F2? Quando a gente faz o cálculo, faz o cruzamento, no caso, né, desses indivíduos heterozigotos, mostra que na geração F2 existem 4 tipos de genes, né? Existem 4 genes P e 4 genes Pzinhos. Logo, a frequência, né, vai ser 0,5 para cada um deles. Exemplo. Acasalamos touros homozigotos, Pzão, Pzão, né? E vacas homozigotas, né? Pzinho, Pzinho. Aqui, ó. Nosso primeiro exemplo. Na geração F1, gera 100% dos filhos heterozigotos, né? Então, todos eles sem cornos heterozigotos, cruzados entre si, que é a geração F1 vezes a geração F1, gera a geração F2. Aí nós temos 4 tipos de gametas: Pzão, Pzão, né? 2 Pzão, Pzinho e 1 Pzinho, Pzinho. É o mesmo exemplo lá do Azão, Azinho da primeira lei. Nesse caso, né? Nós vamos ter então 4 genes P e 2 genes Pzinhos, né? Que vai conferir uma frequência alélica de 0,67 para os genes P e 0,33 para os genes Pzinhos, respectivamente. É só fazer a regrinha de 3 lá, considerando os 100%, tá? Então, as populações, nesse caso aqui, ó, vão se comportar de acordo com a frequência alélica de cada um desses caráteres. E aí surge o enunciado ou a teoria, o método de análise
que a gente chama de equilíbrio de Hardenberg. Esse equilíbrio de Hardenberg, ele utiliza essas frequências de genes, né, essas frequências dos genótipos, para analisar se essa população ela está evoluindo, se ela não está evoluindo ou se ela está em equilíbrio. Tá? Então, uma população infinitamente grande em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre qual não há atuação de fatores evolutivos. Quais são esses fatores evolutivos? Seleção natural, né? Independente de se ela seja estacional, disruptiva, né? Então, ausência de fatores evolutivos e frequências gênicas e as frequências gênicas e genotípicas elas vão permanecer constantes, ou seja, em equilíbrio. Mas a gente sabe que esse teorema ele só é válido para populações e essas populações têm que respeitar alguns critérios. Serem infinitamente grandes, então não podem ser populações muito pequenas, porque a gente não pode extrapolar essas características de populações pequenas para populações muito grandes, tá? Os cruzamentos eles têm que ocorrer ao acaso e essas populações têm que ser isentas de fatores evolutivos, como mutações, seleções, migrações, tá? E aí envolve emigração ou imigração, porque deriva genética também, né? Porque isso altera o fluxo de genes entre essas populações, ok? Então, nesse caso, respeitando todas essas características, a população é considerada uma população em equilíbrio. Então, mas na natureza não existem populações que sigam rigorosamente essas condições, certo? Então, é possível estimar as frequências gênicas, né? As frequências genotípicas dessas populações, mas a gente não pode taxar, né, e trazer como uma verdade absoluta esse número, tá? Então, essas populações, quando os valores observados eles diferem significativamente dos valores esperados para um crescimento dessa população, conclui-se que a população ela está evoluindo, tá? Quando esses valores eles não diferem do que a gente espera ou do que o equilíbrio de Hardenberg, o cálculo espera, conclui-se que ela não está evoluindo, ou seja, que ela está em equilíbrio. Então, é uma estimativa, tá? É uma inferência sobre essa flutuação alélica. Eu vou passar aqui para a gente chegar aqui, ó. O cálculo de Hardenberg, vamos utilizar o exemplo dos azão-azinho, que é o que vocês já têm mais, né, mais afinidade. Então, azão-azão é a probabilidade de um gameta feminino portador do gene A dominante ser fecundado por um gameta portador de um outro gene, no caso do macho. Então, nós temos P vezes P, que é pela matemática, então P ao quadrado. O azinho vai ser representado por Q ao quadrado. Por que Q ao quadrado? Porque cada um desses P's aqui, ó, representa um azão. Então, azão, P vezes P, P ao quadrado. Azinho, Q vezes Q ao quadrado, certo? Então, já os heterozigotos vai ser o P vezes o Q, tá? Quando a gente joga essa probabilidade, cadê aqui? Quando a gente joga essa probabilidade no binômio de Newton, né, na regrinha lá da matemática, então nós temos que azão é P ao quadrado, 2 azão-azinho é 2PQ e azinho é Q ao quadrado. Então, quando a gente joga isso no binômio, né, nós temos as frequências, que essa frequência aqui, ó, de P mais Q, ela tem que ser 1, ou tem que ser igual a 1, que é 100%, que é a frequência alélica. Então, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que é o resultado lá da F1
da primeira lei de Mendel, azão, azão, 2 azão, azinho e azinho, azinho. Isso tudo tem que ser igual a 1, que é o 100%, que é a quantidade de frequência alélica da minha população, certo? Então, exemplo, supondo que em uma população teórica em equilíbrio, né, 16% dos indivíduos são míopes e o restante tem uma visão normal. Qual a frequência de genes recessivos e dominantes para esse caráter nessa população, sabendo que a miopia é determinada por um gene recessivo? Primeira característica, os indivíduos que vão ser míopes, eles têm que ser azinho, azinho. Essa doença é caracterizada por um gene recessivo. Então, respeitando aqui o equilíbrio, a equação do equilíbrio de Hardenberg, nós temos que esse indivíduo aqui, ó, frequência de genes M é o P e a frequência de genes Mzinho é o Q, tá? Então, Mzinho é míope. O M maiúsculo, o dominante, é um indivíduo normal. Então, nós temos que 16%, que é o quadrado, né? São 16%, que são os indivíduos míopes, Mzinho, Mzinho. Então, quando a gente realiza, tira a raiz quadrada desses 16%, né? Então, nós temos que Q é 0,4. Como P mais Q igual a 1, tem que ser igual a 1, que é 100%, é só realizar a subtração, né? Então, P é igual a 1 menos 0,4, então o P é igual a 0,6. Então, 0,6 mais 0,4, 1. Jogando esses valores, né, no binômio, nós temos que 0,6 ao quadrado mais 2, 0,6 vezes 0,4, né? Que aqui é Mzão e Mzão, 2 Mzão e Mzinho, mais Mzinho e Mzinho ao quadrado, certo? Então, nós temos que as frequências alélicas são 36% de indivíduos dominantes, homozigoto dominante, 48% de heterozigotos e 16% de indivíduos míopes, né? Que são os Mzinho e Mzinho. Então, nós temos 2 grupos de indivíduos normais para um grupo de indivíduo míope, ok? Então, eu vou enviar para vocês uma lista de atividades especificamente sobre esses cálculos. Na live a gente também vai trabalhar só esses cálculos para poder fixar melhor aqui, talvez não tenha dado para vocês entenderem direito, né? Mas beijo, até a próxima aula.